Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e com a graça de Deus nós estamos aqui com mais uma contação de histórias através das Escrituras. Eu queria lembrar você que existe um filtro que a gente tem ensinado aqui, né, como introdução das nossas histórias, para você usar toda vez que alguém diz trazer a mensagem de Deus para você. Eu só estou aqui para lembrar, eu não vou ensinar esse filtro hoje, mas peço que você dê uma conferida nos vídeos anteriores, né, desta série. Você vai encontrar alguma introdução sobre esse assunto e pode olhar lá no vídeo 15 que tem, né, esse ensino e essa dica. É como você deve julgar as mensagens que dizem trazer de Deus para você. Agora, se eu pudesse descrever em uma palavra só, né, que seria um verdadeiro cristão ao longo do que eu vejo nas Escrituras, eu diria que um verdadeiro cristão é um seguidor. O estilo de vida dele é ser um seguidor. Eu não quero discordar, né, das outras definições de que um cristão é aquele que é parecido com Cristo. Eu gosto muito dessa definição e eu vivo ela na minha vida. Também tem aquela outra descrição de que o cristão é um discípulo de Jesus. O verdadeiro cristão é discípulo de Jesus. Eu também gosto dessa, porque eu sou discípulo de Jesus, eu procuro ser discípulo de Jesus. Mas um seguidor, a palavra, ela demonstra, né, uma qualidade dinâmica dessa pessoa, de que está bem ciente da sua condição pessoal e das condições à sua volta, à sua vida. Um seguidor, ele está ciente das condições do seu coração e das condições que o cercam. E essa pessoa, ela descobriu que há muitos caminhos, alguns desses caminhos até recheados de prazeres, né, e de muitas belezas, mas o seguidor de Cristo, ele não entende essas coisas como positivas só por causa dessas qualidades. Ele analisa elas mais a fundo, porque ele entendeu que elas o afastam do caminho de Deus. Se elas o afastam do caminho de Deus, não importa as suas aparentes qualidades. Jesus perguntou, né, para os seus discípulos quem diziam que ele era, e disse que tudo que acontecia através da vida dele era uma revelação dura, né? E muitos discípulos foram o abandonando. Aí ele perguntou para o círculo mais íntimo dos seus discípulos: e vocês não querem ir também? E Pedro disse assim para ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então o seguidor, né, é essa natureza de que ele não vê à volta dele e dentro dele, né, nenhuma outra solução a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então o caminho que nós andamos na verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. O seguidor de Cristo, ele sabe que por si próprio ele não vai conseguir se manter no caminho certo. O seguidor de Cristo tem consciência de que depende totalmente do seu guia. E poeticamente falando, né, esse seguidor de Cristo, ele tem um estilo de vida, né, que é pisar nas pisadas daquele, né, que é o seu guia. Então ele entende, né, a sua necessidade de Jesus Cristo. É por isso que ele o segue incondicionalmente. E é assim que a gente deveria estar encarando a nossa jornada nessa vida. E é somente assim, tendo Jesus como o único guia, é que o verdadeiro cristão vive essa vida terrena, porque ele sabe dos perigos que o cercam. Por isso, o verdadeiro cristão, ele é um seguidor integral de Jesus Cristo. Porque toda a consciência de vida que o homem vai adquirindo, né, ao longo da sua vida, através do meio familiar, do meio social, cultural, através até do meio acadêmico, só traz cegueira espiritual. Andando dia a dia no caminho desses falsos guias, que eu disse aqui, né, a única coisa que aumenta, né, cresce no intelecto do homem, né, no seu coração, é, na verdade, a ignorância sobre Deus. Essas coisas o afastam de Deus. E, às vezes, esses homens, e nós próprios podemos ser, são criativos para dar conta de tanta ignorância espiritual, né, desenvolvida ao longo dessa sua vida, né, seguindo esses falsos guias.
E somos criativos a tal ponto de realmente criarmos até os nossos próprios deuses. Olha o que Deus fala com o seu povo. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Então você pensa que os homens criaram seus próprios deuses, e esses deuses, para a sua vida espiritual, para seu caminho para a vida eterna, não servem de nada. E com isso, acreditando nesses deuses que são nulos, essas pessoas se tornaram nulas também, nulas no seu próprio entendimento, né? Nulas no seu próprio efeito da sua vida, que vai chegar no final dela sem valor algum para a eternidade. É inescapável, nós não podemos escapar disso. Existe um propósito de Deus para todo homem nessa terra, e o propósito é que esse homem deve ser um seguidor do seu Criador. Ele deve depender do seu Criador, da indicação, da direção apontada pelo seu Criador. Nós não deveríamos viver pelo nosso próprio coração e nem pela nossa própria vontade. Não é assim que nós vamos viver essa vida. Nós não fomos feitos para isso. O nosso caminho não é esse. Deus nos deu um caminho para seguir, mas a humanidade, ela insiste, em viver fora dos caminhos de Deus, viver pela sua própria vontade. Por isso que ela sempre erra o caminho, porque uma hora Deus deixa ela andar por suas próprias pernas, e aí através dessa teimosia ela encontra a destruição. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, e os seus próprios conselhos vão levar para caminhos de morte. Esse coração impenitente desse homem que não quer andar no caminho de Deus e que de um jeito ou de outro cria deuses para si próprio, ele torna esse homem idólatra. Todo homem, que age assim é idólatra, e todo idólatra é culpado, e toda idolatria ela tem que ser abandonada. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Toda idolatria tem que ser abandonada, seja no nível material, seja no nível emocional, seja no nível intelectual. Toda idolatria tem que ser abandonada e deve se converter o coração de idólatra ao único Deus verdadeiro. Por causa desse propósito de Deus, que toda a sua criatura deve andar no caminho que ele estipulou, ser seguidor dele, nós devemos entender que nós podemos estar cegos, porque a gente não enxerga Deus. Nossos olhos humanos não veem Deus, mas vamos achar que Deus é injusto porque nos largou nesse mundo para nós andarmos no caminho dele, se nós não conseguimos enxergar a ele. Mas Deus enviou os guias humanos. Deus inspirou homens para guiar a outros homens, e a Bíblia diz que Deus enviou seus profetas para indicar o caminho para os seus seguidores. E diz assim em Jeremias: desde o dia que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-os todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Então, desde o princípio que o homem foi lançado nessa terra para viver a sua vida para a glória de Deus, e ele existe guias que Deus tem colocado para ele indicar o caminho que ele deve seguir. Então os homens não têm desculpa. Deus tem enviado os seus servos, os seus profetas, para indicar o caminho para os seus seguidores. E as pessoas acham que os profetas vêm para prever futuro, e até tem medo dele, mas a principal função do profeta não é essa. Deus enviou os seus profetas para indicar o caminho da sua perfeita vontade aos seus seguidores. Há pessoas, a maioria delas, que não querem nem ouvir a voz de Deus através dos seus guias. Então essas pessoas estão vivendo nas trevas, estão vivendo sem encontrar o caminho que seu Criador indicou. Mas os seguidores de Deus ouvem os profetas de Deus, ouvem os oráculos de Deus, ouvem a revelação dele, porque ele sabe que sem essa revelação eles não vão conseguir cumprir esse propósito de seguir ao seu Criador, seguir em direção a ele. E é interessante que a humanidade tem rejeitado esses guias constantemente.
mas mesmo a humanidade mostrando esse caráter contínuo de rejeição, escolhendo se desviar do caminho apontado, né, por Deus através de seus guias, Deus mesmo assim continuava se revelando. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Deus enviou profetas, e a humanidade, né, e o povo de Israel ia se endurecendo mais e mais seu coração, né, mas os seguidores de Deus não. Os seguidores de Deus percebiam essa mensagem. E o que acontecia quando Deus agia para cumprir o seu juízo, para trazer, né, no meio do povo o cumprimento daquilo que ele falou através dos profetas, ao invés de perderem as suas vidas, eles na verdade esses seguidores de Deus estavam na verdade aprendendo mais e mais sobre ele. Então Deus, através de todas essas condições desfavoráveis para aqueles que estão seguindo o seu caminho, essas pessoas aprendem muito mais sobre ele. Então Deus se revela mais e mais a cada dia, independente das circunstâncias, para aqueles seus seguidores. É por isso que os caminhos, né, da vida dos seguidores de Deus vão se aplanando, até que no final ele sabe que vai encontrar com o seu Criador. Então Deus preparou o caminho. Deus disse que nós devemos ser seguidores, mas Deus tem nos enviado guias. Deus tem provado pela fidelidade da sua palavra, é que nós podemos confiar nessa revelação. E essa revelação tem sido crescente. Aquele que segue a Deus vai aprendendo, vai crescendo no seu entendimento do caráter dele, independente das circunstâncias à sua volta. Deus foi se revelando de uma forma crescente, e inicialmente através desses profetas, mas só que até que um dia Deus se apresentou de uma forma máxima. Deus apresentou a sua máxima revelação. Qual foi? Deus enviou o seu Filho, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, né, nós temos uma revelação maior. Agora nós conseguimos enxergar o caminho melhor. Agora nós conseguimos definir melhor a voz, né, que nós devemos obedecer. E é unicamente através de Jesus que Deus se revela para a humanidade na sua plenitude. Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que é co-criador com o Pai, o Filho eterno de Deus, ele tornou-se o nosso caminho, ele tornou-se a luz para o nosso caminho, ele aplanou o caminho que nós devemos chegar até Deus. E essa é a prova mais cabal do amor de Deus pela humanidade. Apesar dela estar abandonando ele dia a dia, historicamente, continuamente, ele foi se revelando crescentemente para a humanidade, até que se revelou plenamente na figura de Jesus. Até que um dia a luz do mundo veio e iluminou o coração, né, e a mente dos homens que querem conhecer e andar com Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Os antigos guias, né, cumpriram o seu papel de proclamar a vontade de Deus, de mostrar o caminho a seguir, mas esses antigos guias, eles eram tão falhos quanto aqueles homens que eles deviam guiar, mas Jesus não. Filho de Deus encarnou, tornou-se semelhante a nós, né, em carne humana, e viveu uma vida sem pecado, em total obediência ao seu Pai. Através de Jesus, o dia perfeito proposto por Deus e a luz de Deus ilumina o coração daqueles que querem segui-lo. Mas a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como aqueles que seguiam a Deus, mesmo nas tribulações, mesmo com todo o povo contra Deus, todo o povo desobedecendo a Deus, os seguidores de Deus conseguiam andar, né, nessas provações, aprendendo mais e mais Deus, quer dizer, a luz de Deus ia iluminando seus corações plenamente, mais e mais. Quando Jesus Cristo veio, essa luz ilumina completamente e afasta, né, todos os seguidores de Deus das trevas. O Filho de Deus, ele veio aplanar de vez o caminho que leva a humanidade de volta ao seu Criador. E é por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho.
Você não vai conseguir manter-se no caminho se não estiver seguindo a Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Deus não receberá na sua presença alguém que não quer andar no caminho que ele propôs. E esse caminho só é revelado em sua plenitude através de Cristo, através do que Cristo viveu, do que ele revelou e do que ele ensinou. Então, para se chegar a Deus, você deve abandonar todos os outros estilos de vida e todos os outros caminhos que você tem andado e se tornar um seguidor integral de Jesus Cristo. Amém? Se essa mensagem caiu no seu coração e você deseja ser um seguidor de Jesus, conte conosco nessa caminhada. Nós temos os comentários desse vídeo que você pode deixar uma forma de se contactar conosco. Nós temos o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Use esses meios de comunicação para a gente poder te ajudar a caminhar o caminho que Deus propôs para nós. Pode compartilhar essa mensagem, ela é pública, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal. Amém?